Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o sorteio da pré-Libertadores, beleza? Tem dois brasileiros envolvidos, né, o Corinthians e o Bahia, e a gente vai passar aqui por todos os confrontos, e é isso, tá bom? Então vamos lá, já solta aí a intro. Queria destacar aqui já primeiro, né, que o GE criou essa guia, deixando tudo detalhadinho, né, e aí é mais prático para eu conseguir passar aqui com vocês, beleza? Então vamos passar por todos os jogos, né? Lógico, o maior destaque é justamente dos brasileiros, o Bahia e o Corinthians, mas vamos passar aqui por tudo, tá? Então na primeira fase, o primeiro confronto aqui é entre um time da Bolívia, que ainda não foi definido, né? O campeonato ainda tá rolando, contra o El Nacional do Equador. Não tem muito o que falar porque ainda não foi definido esse primeiro adversário. Mas aqui o fator altitude vai, na teoria, ser equilibrado, né? Porque tanto no Equador quanto na Bolívia tem altitude. Tá. Tem que ver qual que vai ser esse adversário, né? Porque dependendo se é tipo o The Strongest, eu vi que vai enfrentar o Bahia. Não sei se é o Bolívar, provavelmente não. O Bolívar deve ter ficado melhor colocado, não sei. Não tem muito o que falar, tem que esperar qual que vai ser esse time, tá? Depois o Nacional do Paraguai contra o Alianza Lima do Peru. O Alianza Lima, que até alguns anos atrás tava em crise, né? Tava na segunda divisão do Campeonato Peruano. O Alianza Lima, que talvez seja a maior equipe do Peru. Os maiores os maiores do Peru são o Alianza Lima e o Universitário, né? O Universitário gigante no cenário peruano. E o Melgar também é muito grande, mas eu acho que os principais são o Alianza Lima e o Universitário, né? Não sei exatamente dizer qual é o maior, mas os dois maiores são eles. No Alianza Lima tem, por exemplo, o Barcos, né? O Barcos ex-Grêmio, ex-Palmeiras. Se eu não me engano, o Guerreiro tava lá. O Guerreiro tinha ido pro. Acho que era o Puerto Cabello, se eu não me engano. Era isso, se eu não me engano. E aí tinha se transferido para outra equipe do Peru. Mas eu sei que o Barcos está no Alianza Lima. E o Nacional do Paraguai fez uma campanha interessante. Garantiu vaga também. O Nacional do Paraguai, que eu acho que o grande momento da sua história foi em 2014, quando chegou na final da Libertadores e perdeu pro San Lorenzo, né? Que aí foi jogar o Mundial. Ah, contra o Real Madrid ou foi contra o Barcelona? Não lembro. Acho que foi o Real Madrid. Mas enfim, ali foi o grande momento da sua história. Hoje é uma equipe mediana, mas vale destacar que no Campeonato Paraguaio, eu acompanhei por boa parte, né? O Olímpia foi o campeão, né? Mas o Libertad foi bem abaixo, o Cerro Porteño bem abaixo. Não, à toa, o 2 de maio fez uma boa campanha. O Esportivo Luquenho chegou lá em cima, o Ameliano também. E acabou que o Nacional garantiu essa vaga, tá bom? Não é o Nacional do Uruguai, que ele sim é uma das maiores equipes da América do Sul. É o Nacional do Paraguai. Depois Monagas da Venezuela contra o Defensor do Uruguai. É que o Defensor é favorito, tá bom? Ah, entre Alianza Lima e Nacional, é bem equilibrado, tá? Eu acho que o Alianza Lima talvez seja um pouquinho favorito, principalmente quando jogar no Peru. Ali é o Nacional e o da Bolívia tem que definir primeiro qual é o time, tá? E aqui Monagas e Defensor, pra mim o Defensor é favorito, tá? O Defensor é mais time, naturalmente times uruguaios tendem a ter melhores jogadores do que times venezuelanos, tá bom? Enfim, aqui o Defensor é favorito. Na segunda fase, aqui, o Iquique, do Chile. E é incrível, porque assim, o Iquique em um ano tá na Libertadores, aí em outro é rebaixado para a segunda divisão do Chile, aí quando volta para a primeira tá na Libertadores de novo. Então é uma equipe que é bem de extremos, cara. Se eu não me engano, lógico, nessa temporada é garantiu vaga para Libertadores. Na anterior, se eu não me engano, tava na segunda divisão do Chile. Quem quiser pode dar uma pesquisada, mas é incrível isso daí, é uma equipe que é muito de extremos, né? E vai enfrentar o Santa Fé da Colômbia, equipe bem tradicional também. Aqui é um confronto equilibrado. O Santa Fé tem mais camisa, mas eu acho que o Iquique dentro de campo pode dar mais trabalho. O favorito aqui, mais trabalho não, pode dar trabalho, né? O favorito aqui é o Santa Fé, tá? Mas o Iquique pode complicar. Aí a gente vai pro brasileiro, The Strongest e Bahia. Aqui é um grande confronto. O Bahia é mais time. Porém, o The Strongest na altitude é muito difícil, tá bom? Muito difícil. Aqui o jogo fundamental vai ser quando jogar em casa, tá? É jogo pra. Se jogar o primeiro. Eu não sei se o segundo joga em casa, a volta. Não sei. Aqui fala alguma coisa? Deixa eu ver. Eu não sei se vai falar, cara. Eu não sei, cara. Provavelmente o da direita joga em casa a volta, né? Enfim.
Mas é muito importante o Bahia, no jogo que jogar em casa, garantir um bom resultado. Ou se perder na ida, garantir na volta. Porque jogando na Bolívia dificilmente vai arrancar uma vitória, tá bom? É muito difícil. Eu torço pro Grêmio. O Grêmio no ano passado enfrentou. Esse ano, aliás, né? Ainda. Enfrentou o The Strongest lá na Bolívia. Até mandou time reserva porque sabia que ia ter um desgaste absurdo, tá? Então a viagem é complicada, a altitude é complicada e os caras sabem utilizar da altitude. Jogando a nível do mar, o The Strongest deve ser atropelado. Por exemplo, quando o Grêmio jogou contra o The Strongest, 4-0 o Grêmio. Contra o The Strongest, quando o The Strongest foi enfrentar o Penharol nas oitavas de final, 4-0 Penharol. Aí vai para altitude, 2-0 no Grêmio. 1-0 no Penharol. Então, assim, na altitude, dificilmente o Bahia arranja um resultado bom. Jogando em casa vai ter que encaminhar essa classificação. Mas é um adversário muito difícil pela altitude. Aí depois, Monagas ou Defensor contra o Cerro Porteño. Eu acho que se o Defensor passar, fica um confronto bem interessante entre Defensor e Cerro Porteño. O Cerro é mais time, tem melhores jogadores, tem mais camisa, mas não vive grande momento, tá bom? Então aqui se o Defensor passar é um confronto interessante, mas que o Cerro é favorito de qualquer forma. Se for o Monagas, mais ainda. Aí o da Bolívia ou é Nacional contra o Barcelona do Equador. Dependendo, se for tipo um Bolívar e Barcelona do Equador, é um jogo bem equilibrado. Se for um timinho meia bomba que passar do El Nacional, o Barcelona é favorito. Se passar o El Nacional, o Barcelona é favorito também. Depois a Universidade Central da Venezuela e Corinthians, aqui só mostra quão fraco é o futebol venezuelano, né? Tem até alguns bons jogadores, mas a Universidade Central, cara, até outro tempo ninguém sabia que existia esse time. Então, assim, Corinthians deve passar o trator, cara. Um adversário, pô, jogando na Neoquímica Arena é jogo bizarro. Eu imagino o Corinthians jogando tudo que sabe, metendo um 6-7-0, sem exagero, tá? Porque a Universidade Central da Venezuela, meu amigo, o Novo Horizontino deve dar mais trabalho com a Universidade Central. O 15 de Piracicaba deve dar mais trabalho com a Universidade Central. Pô, o Bahia deu azar de pegar o The Strongest porque ele é uma equipe boa. A nível do mar é mais fraco, lógico, mas na altitude compensa. Universidade Central só é ruim, tá? Então, assim, o Corinthians deve passar o trator. Aí aqui o da Colômbia não tá decidido contra o Melgar, dependendo do adversário, pode ter um confronto equilibrado. O Melgar também não é nada fácil, assim como eu já comentei do Alianza Lima, né? Enfim. Aí depois Boston River do Uruguai contra a Nublense. Aqui é um jogo bem fraquinho, duas equipes nível sul-americana que estão na pré-Libertadores, tá bom? Acho que aqui é um confronto equilibrado, tá? Duas equipes medianas de seus países. Aí o Nacional do Paraguai ou o Alianza Lima contra o Boca. Então o Boca é favorito independente de quem passar. Se for o Alianza Lima, eu acho que pode dar mais trabalho quando jogar no Peru. Se for o Nacional do Paraguai, eu acho que o Boca passa tranquilamente. E aí iria para a terceira fase, o C1 contra o C8. O C1 é ou Iquique ou Santa Fé contra ou Boca ou Alianza Lima. Provavelmente Santa Fé contra Boca. É um confronto interessante. C2 contra o C7. Aí aqui eles especificaram, né? The Strongest ou Bahia contra o Boston River ou Nublense. O Bahia, se passar do The Strongest, tem um caminho tranquilo. O The Strongest vai dar mais trabalho, na teoria, pelo menos, lógico, do que o Boston River e a Nublense. E eu acho que o Boston River pode dar mais trabalho, por ser uma equipe uruguaia, tá? Então, assim, o caminho do Bahia pode ser dificultado, lógico, se o The Strongest já é difícil. Mas eu acho que o Boston River pode dar mais trabalho que a Nublense. Depois o C3 contra o C6. C3 provavelmente o Cerro, né? Deve passar do Defensor. Contra o C6, que é Colômbia 1 ou Melgar. O Cerro provavelmente chega favorito de qualquer forma. E o C4 contra o C5, que é Bolívia 1 ou El Nacional, contra o Barcelona do Equador. Ahn, Hã? Ah, não. Bolívia ou El Nacional, né? Contra o Barcelona do Equador e depois a Universidade Central, o Corinthians, que vai ser o Corinthians. Então, se o Corinthians depois enfrentar o Barcelona, pode ter uma certa dificuldade, tá? E dependendo se for tipo um Bolívar da vida ali, passar do El Nacional e do Barcelona, pode ser uma certa dificuldade. Mas se for tipo um time da Bolívia nível Universidade Central e passar, aí o Corinthians deve ter caminho mais fácil. No geral, a conclusão que eu chego é quem se deu pior dos brasileiros foi o Bahia. Logo nesse primeiro confronto, The Strongest é muito difícil pela altitude, tá? Porque a nível do mar, o Bahia, a tendência é que encaminhe a classificação. Porém, lá na altitude vai ter dificuldade. E o Corinthians, cara, podia jogar no gramado alagado, com pô, menos.
30 graus ou com 70 graus, que o Corinthians ia ser favorito do mesmo jeito. Então, a Universidade Central é horrível. Então, o Corinthians deve passar com tranquilidade. Se depois enfrentar o Barcelona do Equador, aí sim pode ter dificuldade. E se esse Bolívia 1 for o Bolívar, tá? E o Bolívar passado é o Nacional e do Barcelona, aí eu acho que o Corinthians pode ter dificuldade também. Se for um time meio vagabundo, tipo Universidade Central, e passar, aí o Corinthians deve ter tranquilidade, tá bom? Mas eu acho que a grande dificuldade que pode vir do Corinthians, olhando aqui, é o Barcelona. E dependendo quem for esse Bolívia 1, se passar. O El Nacional é tranquilo, pro Corinthians, né? E o Bahia, o The Strongest vai ser difícil. E o Boston River daria mais trabalho que a Nublense, na minha visão. Tá bom? No geral, é isso daí, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos também. Comenta aí pra você qual dos brasileiros teve mais dificuldade, quem vai ter mais dificuldade de chegar na fase de grupos. Se o Bahia ou o Corinthians e por quê também, dependendo do adversário. E também se você souber quem é o provável Bolívia 1. Que nem eu falei, se for o Bolívar, o Corinthians pode ter dificuldade. Se for um time tipo Universidade Central, que nem pegou, deve ter tranquilidade. Se passar do Barcelona de Guayaquil, né? Que se for um time meio ruinzinho, não passa também. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.